Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, bênção e misericórdia de Allah estejam sobre si, estimado telespectador e internauta do canal Al-Furqan. Muito boa noite. É muito bem-vindo a mais uma edição do Especial Entrevista aqui no seu canal, onde temos o principal objetivo de levar o Islã cada vez mais próximo de si. Hoje abrimos o espaço para um tema que convida à reflexão profunda sobre o futuro do nosso país, um projeto que desafia os modelos tradicionais de governação e propõe uma transformação estrutural e social em Moçambique. Falamos do projeto Novo Moçambique, uma proposta econômica, social, que coloca a família moçambicana no centro do desenvolvimento nacional. Um modelo que aposta na partilha da riqueza de uma forma justa, na valorização dos recursos naturais e na criação de um sistema econômico sustentável, guiado por princípios de ética, justiça e boa governação. Entre as suas iniciativas, destacam-se a criação do Banco de Desenvolvimento Familiar, o Instituto Novo Moçambique, políticas inovadoras que abrangem desde a agricultura mecanizada, a gestão de recursos hídricos, passando pelo combate à corrupção e pelo empoderamento da mulher, portanto, que é considerada neste projeto o pilar da economia familiar. E para nos ajudar a compreender este projeto, temos a honra e o privilégio de contar no especial entrevista com a presença do Dr. Jacob Sibinde, político e analista, ativista social também e fundador e presidente do Partido Independente de Moçambique, PIMO, e autor do projeto Novo Moçambique. E recentemente foi distinguido com o título de Doutor Honoris Causa em Filosofia pelas Nações Unidas, reconhecimento internacional que reflete o impacto, portanto, daquilo que é o seu contributo. Assalamu alaikum, doutor. Jazakumullahu khairan. E é muito bem-vindo aqui ao especial entrevista. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Também queria saudar com assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos os telespectadores que nos acompanham a partir da casa, e boa noite a todos os moçambicanos e boa tarde para quem nos acompanhar, dependendo do fuso horário. Conhecido que esta televisão é uma televisão jovem que então tem tendência de passar informação para todo o globo terrestre. Então eu tenho neste momento a convicção de que estou a falar para vários quadrantes do fuso horário, e por isso boa noite para outros, boa tarde para os outros. E, entanto, para todos os meus irmãos muçulmanos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E muito obrigado pelo convite. E, na verdade, nós temos como um dever de passar o testemunho, aquilo que nós pensamos, e sabido que Jacob Sibinde vem de uma família não muçulmana. E, em primeiro lugar, quero exaltar Allah, que Todo-Poderoso que guiou o coração de Jacob Sibinde para o Islã. E, entanto, eu estou no Islã para me assimilar, para praticar, para aprender. E, entanto, sendo convidado para um espaço nobre como este, entanto, sinto muito satisfeito. E também queria endereçar meus votos de encorajamento à equipa de jovens muçulmanos e tomar a iniciativa de criar esse espaço, e de modo que as pessoas compreendam o Islã não só entre quatro paredes da mesquita. O Islã é uma vida completa. Entanto, temos uma luz que é o profeta sallallahu alaihi wasallam, e trouxe a luz da parte de Allah para iluminar o nosso imani, a nossa fé, e, entanto, para iluminar o nosso ibadat, e para iluminar as nossas qualidades, akhlaq, e para iluminar etiquetas sociais, econômicas, muamalat, muasharat, e para iluminar a justiça e, finalmente, o khilafat. Entanto, eu sinto muito bem falar disto, porque entendo que este mundo
queridos irmãos que me acompanham, é uma criação de alguém. Allah criou este mundo. E Allah, subhanahu wa ta'ala, um dos grandes presentes, uma das grandes graduações que deu a este umat foi o ilm, o conhecimento. E esse conhecimento está, entanto, resumido na figura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diz-se que Allah criou tudo que ele criou, e então uma das criaturas também é o ilm, conhecimento. E o ilm foi dividido em 100 partes. E Allah dividiu o ilm em 100 partes. E, entanto, uma parte distribui para todas as criaturas, malaicas, terrestres, visíveis, não visíveis, os seres sem conhecimento. Mas 99 partes foram reservadas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esta é a figura que eu tenho paixão e amor de segui-lo, porque na realidade só os que não lhe conhecem saem a perder. E Rasul sallallahu alaihi wasallam é um modelo muito importante, que só as pessoas que Allah guia para o Islã, entanto, têm esta oportunidade de saborear a justiça que Allah fez. Criou o mundo e criou um catálogo, que é o Alcorão, e criou um mestre para mostrar como se pratica este catálogo a vida toda. Entanto, Allah diz no seu livro que nada deixamos fora deste livro. O que está fora deste livro é supérfluo. O que é supérfluo leva-vos à perdição para o fogo de Jahannam. Então, significa que este povo está agraciado. Se falar do muçulmano, não estamos agraciados, porque temos conhecimento. Então, o que nos vale, doutor? Vale-nos um princípio de saber cabular Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cabular sahabas. Só para falar da minha área, por exemplo, está a ver? Gostaria que as pessoas acompanhassem com muita atenção. O primeiro chefe do Estado a substituir o vazio de Rasul sallallahu alaihi wasallam, quem foi? Abu Bakr radhiyallahu anhu. E ele fez o seu mandato, a morte veio, e na altura da morte chamou a sua filha, a nossa mãe Aisha radhiyallahu anha. Olha, nós na família temos um bem. Este bem, aquele jardim que nós temos. Caso eu partir deste mundo, você vende aquele jardim e paga todos os honorários que eu ganhei durante o meu mandato como chefe do Estado. Agora, eu faço política ativa. Quero confessar perante o mundo, nunca vi uma figura igual, nunca vi um exemplo igual. E hoje a crise de valores para a área da chefia do Estado. Quantas pessoas que vão para abraçar esta área, concorrem, fazem tudo por tudo para assumir a chefia, para abocanhar o bem público. Para abocanhar o bem público. Enquanto os outros reembolsavam no dunya, devolve que eu ganhei para eu partir ao meu senhor sem Umar al-Khattab, o chefe do Estado. Pergunta, será que na mesa do meu povo também comem manteiga? Não temos certeza. Se não tem certeza, tira da minha mesa. Então, é essa justiça e esse conhecimento, essa qualidade, esse exemplo que o próprio Nabi de Allah disse, eu vou, mas siga os meus sahabas. Hoje a humanidade não conhece. E é omissa. As pessoas que têm esta missão são rotuladas com aquilo que hoje não encontramos quem defende terrorismo, centro do mal, tirar os direitos humanos, o que etc. Toda a maldade é lançada sobre nós. Por que isso está acontecendo? Porque faltou essa coragem de um muçulmano marcar a presença no mundo. Uma das coisas, concretamente, que eu disse que estou a elogiar essa iniciativa, é ter tomado uma iniciativa de muçulmanos presentes na sociedade como humanos e criar uma televisão. Esta televisão é para a gente falarmos à vontade. E as verdades têm que sair dos quitabos. E temos álimos jovens que já estão alinhando nessa televisão, pessoas que se formaram em grandes universidades islâmicas
que têm conhecimento da melhor que eu estou aqui a relatar, que deviam colocar esse espaço nas redes sociais para as pessoas perceberem que o Criador deste mundo é Allah. Tudo made in Allah. Isso tudo que ele criou tem catálogo. O catálogo é o Islã, o Corão. E quem é dominador, e quem conhece, quem pode mexer com isso tudo é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, são informações que são necessárias, que por detrás daquilo que procurou me rotular. Eu não sou nenhum doutor, porque eu não fiz curso superior nenhum. Mas a verdade, Allah me iluminou para que o projeto Novo Moçambique fosse, portanto, aquilo que hoje é. E eu sinto muito satisfeito, porque falar de Novo Moçambique, nós estamos a falar de um projeto escondido. É um projeto que já está em órbita a nível das Nações Unidas. É um projeto que no meu país, aqui em Moçambique, apesar que há o que existe, mas o governo de Moçambique está com mão posta no projeto Novo Moçambique, mal aplicado, por causa de coisas que eu não sou responsável. Porque como muçulmano não tenho direito de revelar um bem para a humanidade. Eu não avancei com o projeto Novo Moçambique, nem com o Partido PIMO, para servir do Islã como um clube para os muçulmanos. Islã é rahma para a humanidade, é bênção para a humanidade. No Islã não há xenofobia política, não há xenofobia religiosa. É o desafio. Que me convidem para aqui para a gente discutirmos, porque tudo que vamos desempatar, que mostre onde Nabi de Allah sallallahu alaihi wasallam praticou xenofobia. Porque é o único modelo que nós temos. O resto estão sujeitos a erros. Ninguém pode falar do Islã porque Jacob Sibindi foi visto ali. Não. O exemplo que Allah pôs foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que meus sahabas sigam. Ninguém pode mencionar no Corão onde está o versículo onde diz que matar crianças, assassinar inocentes, bombar espaços públicos faz parte da fé islâmica. Para dizer que há terrorismo islâmico. Não há terrorismo islâmico. Isso não existe. O que pode acontecer é a ignorância. E a ignorância passa-se no meio do ensino como este. Então, voltando à sua pergunta, o projeto, primeiro, o PIMO... Mas antes, doutor, de irmos ao projeto, eu gostaria de saber qual é o significado que esta distinção pelas Nações Unidas tem para si como um moçambicano, como um muçulmano, como um político. Bem, entendo, conforme estava a enfatizar, como um patrimônio do meu país. Não é do Partido PIMO. Eu convidei os 4 candidatos na altura, hoje passou um que é Presidente da República, que também não lhe é vedo o direito de quê? E nem os outros, no diálogo está agora... O diálogo nacional inclusivo. Eles excluem chamar esse seguinte para eu poder explicar às pessoas o que concretamente significa esse diploma. Esse diploma é patrimônio dos moçambicanos. E eu espero que, na realidade, que a sua televisão brevemente poderá cobrir quando as Nações Unidas escalarem em Moçambique, quando a Academia Real das Nações Unidas irá unir, uma questão de elite que distingue grandes pensadores a nível do bloco terrestre, e entendeu graduar o Jacob Sibindi, o Partido PIMO, o Projeto de Moçambique, BDF, com diploma honoris causa em filosofia de governação. Então, eu não queria assumir isso como se fosse um ganho de Jacob Sibindi. Quem sou eu? Um ganho coletivo. Primeiro é dos meus pares políticos. Que seja bem claro isso. Você vai me perguntar mais tarde, há quanto tempo o senhor não concorre a eleições? Eu posso aproveitar agora de adiantar. Desde 2004 parei, porque entendi as eleições gerais. O problema do país não é resolvido com um partido. É um coletivo de pensadores que deve se amar a si próprio. E não foi inventar. Eduardo Chivambo Bondiano. O que fez em 62? Disse aos 3 movimentos: unam-se e façam destacamento militar. Forças Populares do Estado de Moçambique. Essas forças lutam unidos
não pelo partido A, nem pela zona A, nem centro, nem sul, nem pela religião A, nem B, C, nem pela tribo A, nem B, C, lutem juntos para o único colonialismo que vos coloniza. Em 10 anos, Samora Machel trouxe-nos a independência. 500 anos a ser denominado, divididos, não conseguiam fazer nada. E hoje volto a dizer que aquela experiência que nos trouxe tá a ver, a independência política, através do projeto Novo Moçambique, temos um documento aglutinador. Meu caro, gosto de tratar por nome, como é que se chama seu nome? Safido. Safido. Safido, nunca nós vamos conseguir alcançar a independência econômica por via de protagonismo político. Está claro? É o Pimo, é o Sferlimo, é o Renamo, é o isso, é isso. Não, isso não. Fica a saber que o sofrimento em relação aos resultados da falta da independência econômica está a assolar as pessoas sem olhar a cor política. É por isso que o projeto Novo Moçambique vem para unir primeiro. As forças políticas devem se unir numa agenda de produzir riqueza para o cidadão. E esta união entre os partidos políticos para um fim comum, na sua percepção, na sua análise, não existe? Cada partido está preocupado com aquilo que são os seus resultados particulares ou próprios? Sobrevivência estomacal. Só. Ninguém olha a causa do atraso econômico de um país com referência de minerais. A reserva de minerais no mundo está em Moçambique, não é na África. Eu não estou aqui para fazer uma entrevista utópica. O meu partido age na base da ciência e planificação. O senhor, como jornalista, desafio-lhe, assim a sua classe. Venham no meu gabinete, eu vou dar prova de tudo que estou dizendo aqui. Fiquei ausente de 2004 até hoje porque estava a preparar argumentos de eu ser presidente desse país. Já fui candidato 2 vezes. Entanto, a próxima presidência que estou interessado em entrar com o apoio do Novo Moçambique não é uma presidência para eu ser escolhido nas urnas. Porque eu pergunto a Safido, diga-me lá, você como um jornalista investigativo, acredita que há uma família em Moçambique, há um cidadão em Moçambique que rejeita o estatuto de ser acionista empresarial do Estado? Empresarial do Estado. Ser acionista do Estado, ser acionista do Estado. Pena que eu sou mandau, falo muito rápido. Esta seria... Mas acredito que o seu serviço de... Vou afinar a minha voz. Esta seria uma proposta do projeto Novo Moçambique, da criação do banco, em que a família seria a acionista desta instituição, e pergunto-lhe o que isto iria mudar em termos sociais para aquilo que seria o desenvolvimento, portanto, desenvolvimento econômico, porque ultimamente fala-se muito da questão de crescimento econômico, desenvolvimento econômico. O que isto iria mudar na realidade nas famílias? Olha, primeiro, estou ainda na classe política. Eu quero que a classe política entenda que os problemas desse país não são resolvidos como agenda de protagonismo político. Veja, por exemplo, que os políticos, sem perceber o que estou aqui a falar, que nós viemos prestar serviço. Eu falei aqui de Abu Bakr radiallahu anhu, não falei porque simplesmente foi um chefe de Estado muçulmano, mas o exemplo que ele deu, o exemplo que deu Umar radiallahu anhu, quando um político apanha saquina, aquele paz de tranquilidade, sabendo que o seu povo dorme à fome. O que disse Hadith? Não é dos nossos aquele que enche a barriga enquanto seu vizinho morre? A fome. É chefe do Estado. Então, esta classe deixa trabalhar com ele, não mistura muito antes de chegar ao cidadão. Peço algum tempinho para falarmos sobre a questão política. Yacoub Sibindi,
político, o que ele pensa sobre a classe política. Nós temos que trazer a paz como políticos. A nossa linguagem tem que ser paz. As nossas ações têm que ser paz. E pior para mim que é uma dívida. Islã é paz. Não posso fazer algo ao contrário. Agora, se colocar comida na mesa do cidadão, é preciso a paz. Então nós, os políticos, temos que nos unir. A tentativa de que o meu partido vai combater a pobreza, o meu partido vai proclamar a independência econômica, isso é falso. Não é teu partido, é o povo. Está claro? Quando é que o povo vai sentir? Quando o povo sentir que o Estado é a minha propriedade. Estaríamos numa situação em que, após concorrer às eleições, aquilo que se tem debatido nos últimos tempos, que é a questão de, depois de ganhar as eleições, tem que se sair das amarras partidárias para... Nem deviam existir essas amarras. Eu estou a dar um exemplo aqui. Tá a ver? Para eu trazer o projeto Novo Moçambique, o projeto Nova África, tem três categorias. Projeto Novo Moçambique, projeto Nova África e projeto Novo Mundo. Essa entrevista, claro que não vamos esgotar. Ter que voltar várias vezes. E não é só eu que vou voltar sozinho. Temos membros, não muçulmanos também, membros que vão vir falar sobre capítulos do Novo Moçambique. Estamos agora a desenhar a Terceira República. Terceira República. A primeira foi, historicamente, Samora Machel. Consolidou o Estado. A Segunda República é Joaquim Chissano, Guebuza, Gakama. Terceiro, multipartidarismo. E hoje estamos a sonhar com a Terceira República. Não porque eu gosto de protagonismo, não sou eu a fundar a Terceira República, é o povo, são jovens. Jovens de hoje não querem ouvir quais são as falhas políticas de um outro grupo que governa ou não governa. O jovem de hoje quer perceber como ele tornar-se parte dos recursos, das riquezas que o país tem hoje. Então, a única fórmula que nós podemos, em público, anunciar é o projeto Novo Moçambique, onde o cidadão, para ter acesso às riquezas do país, não precisa ser membro do PIMO, nem da Renamo, nem do MDM, nem de quem for que for. Respeitamos a opção política, mas gostaríamos de respeitar a opção política como respeitamos a opção religiosa, também como respeitamos a opção desportiva. Na sua família, a sua esposa é do Machaquene, você é do desportivo, o outro é do Manchester, o outro pode pertencer ao Clube do Porto. Portanto, são famílias sendo a mesma mesa, comem juntos, mas quando um deles ganha o clube dele, ele vangloria-se. Mas ninguém vai banir ele, que você sai daqui porque está a gozar conosco, porque ganhou ou não ganhou. Não. Portanto, há fraternidade desportiva. Eu gostaria que os meus pares políticos fizessem aquilo que estou aqui a lançar. Os partidos políticos numa sociedade têm que servir como laboratórios, pensar ideias comuns de Estado que traga a paz, ideias que promovem a moral humana, ideias que trazem o progresso, ideias que trazem a que chama de justiça distributiva da riqueza nacional. Sabido, antes de eu esquecer, tu sabes o que é Moçambique? Moçambique não é teu, não é meu. Moçambique é nosso. É todos moçambicanos. Sabe por quê? De que maneira? Moçambique é espólio de guerra. É espólio de guerra. E vamos no livro que tu e eu acreditamos. O que Allah fala sobre o espólio de guerra? Vai encontrar que, apesar que Samora Machel não tinha fé islâmica, mas deu 2 passos. Faltou um passo só para acertar aquilo que Allah quer. Quem combateu o colonialismo em Moçambique não foram muçulmanos sozinhos, não foram cristãos sozinhos, não foram xanganos sozinhos, nem chuabos sozinhos, nem macuas sozinhos, nem macondes sozinhos, nem daus sozinhos.
nem rongas sozinhos. Unimos-nos todos e combatemos contra o mal. Então, quando os muçulmanos combatiam naquele tempo, ganhavam espólio de guerra, esse espólio de guerra que nós ganhamos contra o colonialismo. Ganhamos contra o colonialismo. Fugiu. A terra é nossa. 800 mil quilômetros quadrados são nossos, reconhecidos pelas Nações Unidas, todo mundo conhece. Fronteiras delimitadas reconhecidas. Temos nacionalidade, temos a bandeira. As riquezas são nossas. Essa espólio de guerra tem que haver justiça. Samora Machel disse: a terra pertence ao povo. Recito. Hoje, dia 25 de junho, às 0 horas, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique e a sua Constituição é República Popular de Moçambique. Tem a Constituição até aqui comigo. Até hoje não foi reformulado isso. A terra pertence ao povo a partir do dia 25 de junho de 1975. A terra pertence ao povo. Não é como a África do Sul que a terra pertence a meia dúzia de pessoas. E segundo a Constituição da República, a terra é do povo. É espólio do povo. E o povo tem como o seu guardião o Estado. Então a terra pertence ao Estado. O que está no solo e subsolo pertence ao povo. Então, essa é a justiça alcorânica. O espólio pertence a quem? Uma parte pertence a Allah, a segunda ao Rasul sallallahu alaihi wasallam, que é o governo que para gerir a comunidade do Beitul Mal, e terceiro para quê? Para os guerreiros. Então o espólio era dividido para os guerreiros. Agora o que faltou com Samora Machel? Até pertence ao Estado, está muito bem, ao povo. Terceiro, segundo pertence a quê? Ao governo. O governo que está a gerir, doados, tudo, etc. O governo. Até essa parte não há crise. O problema, nós, o povo, não fomos dados a fórmula de acesso à terra. Ninguém está a comer a terra hoje. Hoje estamos sobre esta terra com um estatuto de indígena, nem chegamos a ser cidadãos. Culpado não é o povo, é o político. São os políticos que, quando têm interesses, calam para fazer passar injustiça. Hoje o povo de Moçambique, meu querido, sabe, o povo não conhece que a terra é deles. O povo não sabe que gás de palma é deles. O povo não sabe que o carvão de Motize é deles. O gás de pande é deles. Areias pesadas de Pichibuto é deles. O povo não sabe. De Moma é deles. Macuse. Tudo que está no solo e subsolo pertence ao povo. Está claro? Então, o único sistema de divisão com justiça equitativa é o projeto Novo Moçambique. E entrando já, que está a falar dos recursos minerais e a sua distribuição, como é que este projeto prevê, assim de uma forma superficial, primeiro dar a conhecer e depois como é que seria feita esta distribuição ou redistribuição desta riqueza para haver este sentido de pertença da mesma riqueza ao povo? E eu penso que o passo já dado é muito bom sobre diálogo inclusivo. Se que as pessoas não estão a perceber, incluir o quê? Como também deixa voltar um bocadinho para trás. Esse projeto eu não fiz política a partir de 94. Eu desde 1972, na guerrilha da Frelimo, 68, já acompanhava o que é a guerrilha, tá a ver? E entrei fisicamente. Em 74, golpe de Estado, independência de Moçambique. Participei fisicamente, tá a ver? Conheço bem a história do meu país. E, entanto, a dedicação desta independência como patrimônio do povo e riquezas são do povo.
E tudo isso eu acompanhei. A tendência de que o pensamento é único, criou problemas da guerrilha da Renamo. Eu vi a Renamo nascer. Se um dia querem ouvir saber, muitos na Renamo nem conhecem a Renamo como nasceu, eu conheço bem. E sinto bastante, porque esses conhecimentos vão com quem os tem. Mas se não fosse a televisão me chamar, nem tínhamos tempo para falar sobre isso. Porque há um boicote sistemático. Não falam se não entra na televisão de Moçambique, não entra. Mas por quê? Porque eu quero falar o bem, não estou a puxar para brasa minha sardinha. Eu não estou a fazer política partidária, estou a fazer política de Estado. Estado é para servir a todos. Então, voltando concretamente à sua pergunta, estamos a dizer o seguinte que como fazer com que o povo tenha acesso então, a estes recursos. E vamos àquela equação. Se um terço pertence a Allah, do espólio, então, no lugar de Allah, estamos a dizer que é o Estado em Moçambique. Como o nosso país não é islâmico. Mas o Islão convive com todos. O Islão não tem receio de mencionar o que é bom. E, entanto, o espólio diz que a outra terça parte pertence ao profeta, no qual é daquele gestor, que é o governante. E, na verdade, hoje, as riquezas estão sob custódia do governo que está a gerir o país. E o que está a faltar é a distribuição equitativa do povo, do cidadão. Essa parte que eu gostaria não ter oportunismo de dizer que votem em mim porque eu trago o projeto Novo Moçambique para tornar cada cidadão numa família uma empresa. Cada família ser acionista empresarial do Estado. Cada cidadão para ser acionista de um banco de desenvolvimento da família. Um banco âncora aos recursos minerais que pertencem à família. Atrás da família está 5, 3, 4, 5 membros da agregado familiar. Na totalidade somos volta de 35 milhões de habitantes. Está a ver que quando digo que nós, o PIMO, trabalhamos na base da ciência e planificação. Então, a sua pergunta está me colocar como fazer com que o cidadão tenha acesso às riquezas. Vamos na ciência. Faço a segunda pergunta. Em Moçambique, tem ou não tem conhecimentos moçambicanos que há 36 milhões de hectares de terras aráveis, férteis, prontas para, portanto, arrancar em qualquer tipo de agricultura que for definido naquela altura. Temos terras avaliadas em 36 milhões de hectares. E neste momento, nem 4% está a ser usado pela agricultura familiar. Então, esses 36 milhões de hectares são da família, são do povo. Agora, como fazer com que cada cidadão tenha um pedaço de terra? Então, político não é de qualquer maneira você sair no seu cantinho aí, eu sou político, ser chefe do Estado. Não é assim, meu caro. Você não demite alguém aqui na sua empresa para conduzir o seu chapacé e a pessoa que tem cargo de condução. A exigir experiência, não é? Onde trabalhou. Até se não há alguém que tem carta, você acabará decidindo que, olha, aquele que tem experiência pode conduzir meu carro e eu vou falar com a polícia para ver se consigo atenuar caso for exigido a carta. Porque vale mais um que não tem carro de condução, mas com experiência pode levar o seu carro a bom porto, vai render com segurança, do que dar um mancebo que ganhou ontem, porque tem carro de condução, tirou hoje ou ontem, nem conhece o que é radiador, nem conhece o que é manômetro, como que o óleo quando falta se faz queixar, automaticamente esse indivíduo fica motorista do meu carro, vai destruir o carro no mesmo dia. É por isso, então, lamento bastante quando os moçambicanos têm um emprego mais solene que a ponta vermelha,
que deve estar lá um chefe do Estado, que é escolhido de qualquer maneira, veio de um canto qualquer aí, não se procura qual é a experiência. Só para resumir, eu penso que a boa forma de distribuir a riqueza ao cidadão, tínhamos que ir no manifesto, agenda do concorrente. Eu penso que além de 10 mil assinaturas que nós recolhemos para credibilizar a candidatura, temos também que pedir a sua brochura sobre o quê? O plano de governação do país. Caso você for eleito, o que você vai fazer com esse país? Mas normalmente os candidatos apresentam o seu manifesto eleitoral durante a campanha, portanto, da eleição. O manifesto eleitoral utópico, com promessas que ele próprio não... Teríamos a necessidade de criação de uma instituição que vai fiscalizar, se assim podemos dizer, vai fiscalizar aquilo que é o manifesto eleitoral do candidato. Antes de ser candidato. O Conselho Constitucional, se continuar com esse dever, deve, para além dos requisitos de 10 mil assinaturas, outros, etc., deve também pedir, na minha opinião, essa inclusão tem que incluir isso na Constituição da República, na lei, e incluir a brochura do seu requisitos para a sua candidatura. Projeto de governação. O que tu queres fazer com esse país? Caso você for eleito, vai fazer com esse país. E segunda coisa, para não estar lá de fora, é precisamente que se coloque a figura de impeachment, que não temos. Os políticos modernos entram magros na Ponta Vermelha e 5, 10 anos são tão gordinhos e para sair da porta já não cabe. Uns dizem que não, terceiro mandato. Já não consegue sair. Sabor do poder. Mas vai ver, põe aqui um desafio muito matemático, científico. Fomos a Roma buscar o quê? A paz. A 4 de outubro atrás, há dias atrás, festejamos 4 de outubro. Em Roma ninguém ganhou a guerra, ninguém perdeu a guerra. Que ganhou o quê? Foi Moçambique. Quando dissemos que o sistema monopartidário passa para a história. E nasce o sistema multipartidário. Entanto, pergunto a si, senhor Sidônio, como chama? Sadido. O que diz sobre o gráfico atual do estado político de Moçambique? O país tende, o gráfico do país tende a crescer mais para o monopartidarismo para o multipartidarismo. Não responda, porque não é teu trabalho fazer política e fazer pergunta a mim. Deixa eles próprios, os telespectadores, dizer qual. Mas na minha opinião, o monopartidarismo que foi enterrado em Roma, para no lugar de ficar o multipartidarismo, está a crescer cada vez mais. Poder para um partido único, os outros não têm pensamento, outros não podem dar opinião. Veja, por exemplo, que o projeto que eu desenhei, o sustenta, eu desenhei no PIMO, mas para ser implementado como se fosse projeto da Frelimo. O que custa dizer que esse projeto é de um partido político moçambicano, está aqui eu não vendo, nem troco o PIMO, nem troco o PIMO, seja claro, não troco o PIMO, nem o projeto do Moçambique, nem BD com voto. Muitas perguntas nas redes sociais. Quantos membros tem o PIMO? Opa, olha, eu não preciso de membros. O que eu quero aqui, preciso de fazer um projeto em que as pessoas entendam que eu sei, sendo da Frelimo, sendo da Renamo, sendo do MDM, sendo do que for, mas esse projeto me interessa, porque é projeto do Estado. Então, é nesse aspecto, na realidade, que eu queria aqui colocar muito bem claro, que a tendência do país voltar para o monopartidarismo é o que está, entanto, em progresso. O gráfico do monopartidarismo está a crescer. O gráfico do multipartidarismo está a desaparecer porque as pessoas pensam e são coagidas. Se tu és licenciado, se tu tens iniciativa, se não estás conosco, o problema é teu.
Se não és da Frelimo, promete, mas quem te disse isto? Doutor, eu gostaria de recuar um pouco para o início da nossa conversa. Obrigado. Só para compreendermos melhor. Em Moçambique há aproximadamente mais de 30 milhões de habitantes e acabou trazendo um dado interessante, que é a questão da existência de mais de 30 milhões de hectares de terras estas que são aráveis. Olhando para este rácio, como é que seria esta atribuição de cada família ter um hectare de terra que era para poder trabalhar e garantir aquilo que é a sua sustentabilidade, como está emanado na Constituição da República, de que a agricultura é uma das, se não o elemento fundamental para o desenvolvimento, o crescimento da economia nacional? É o seguinte, 36 milhões de hectares, esse é um dado estatístico, não é uma visão política. E o que é política é que nós somos 35 milhões aproximadamente de cidadãos que precisamos de ocupar esse espaço, de apoderar esses 36 milhões de hectares. Agora, o que temos que fazer? Eu entendo que político é aquele que deve abrir a porta sem chaves e sem arrombar. Em política, quando eu decidi ser político, é proibido, que é impossível. Nada é impossível. Você tem que trazer soluções. A solução da partilha de riquezas tem que ser a partir da terra. Tornar a terra como política pública. Não, a terra não é uma política mexida com o governo. Não é com o partido político. É política pública. É pertence do Estado, do povo. Então, o desafio é 36 milhões de hectares. Como fazer chegar o direito de cada cidadão junto do cidadão? Então, eu como político avanço com a seguinte proposta. A família, ou por outra, em Moçambique, na África, o modelo social da organização dita-nos que cada cidadão está vinculado a uma família. Isso é uma realidade. Agora, se nós inovarmos, o PIMO inovou, a família deve, em vez de ser uma célula da sociedade, nós entendemos, por causa desse desafio, transformar a família numa posição de empresa, no estatuto empresarial. Se nós concordarmos, não estou a dizer que sou melhor que outros políticos, outros podem vir com outra teoria, mas no PIMO entendemos, se cada família for habilitada com o estatuto empresarial, então, automaticamente, na família tem um pouco daquilo que chama-se de cidade da República Popular, República de Moçambique. Então, com isso, estamos a dizer que a organização social do país, ou na África, admite que a família possa assumir o estatuto de guardião ou de unidade de planificação do Estado. O Estado tem 36 milhões de hectares, quer distribuir para 30 milhões de cidadãos, então que reconheça a família, coloque na Constituição da República que a família é unidade de planificação do Estado. O Estado tem gás, o Estado tem petróleo, o Estado tem carvão, o Estado tem terras aráveis. Então, se quer fazer chegar ao cidadão a essa renda, tem que usar a família. A família recebe num estatuto empresarial e vai distribuir entre os seus acionistas internos. Quem é acionista? Se eu sou filho de Sibindi e membro da família Sibindi, gozo o estatuto de ser acionista dessa família. Aquela empresa familiar, eu estou lá. No dia que nós temos a renda de qualquer recurso do Estado, então vamos partilhar entre os cidadãos que estão lá.
Então, é nesse aspecto que pergunto, quantas famílias existem em Moçambique? Então, na nossa conta, sai no mínimo 3,6 milhões de famílias. 3,6 milhões de famílias é um dado científico, não é menos que isso. O que posso garantir que há mais que isto. Agora, 36 milhões de hectares a dividir por 3,6 milhões de famílias dá quanto? O resultado da divisão. 10 hectares para aquela família. Então, podemos proclamar que em Moçambique estão criadas condições que cada família é acionista, cada família é dona de 10 hectares. Os 36 milhões de terras que o Estado tem, então, querendo fazer chegar ao cidadão, usando a família, significa que temos 3,6 milhões de famílias. Então, se cada família é uma empresa de 10 hectares, significa que o projeto Novo Moçambique está a introduzir no mercado tributário 3,6 milhões de empresas agrofamiliares. E essas empresas vão produzir, vão pagar imposto ao Estado, vão alimentar os seus filhos, vão fazer negócio. Chegou ou não chegou a riqueza dos bons cidadãos? Mas ainda nesta questão, da distribuição da terra, dos hectares, nós em Moçambique temos um fenômeno que remonta desde os tempos longínquos, que são as questões migratórias internas. Temos muita gente cá na capital que vem um pouco de todas as províncias. O projeto, em algum momento, olhou para este fenômeno social das migrações e como é que seria esta distribuição? Seria onde as comunidades, as famílias estão a residir ou tem-se uma outra ideia? Por exemplo, se formos a olhar para a província do Niassa, em termos de extensão, ela acaba sendo maior, mas corresponde pouco mais de 16 ou 10% do território nacional. E se formos a olhar em termos de densidade populacional, é a mais baixa em termos de habitantes. O projeto olhou para estes fenômenos todos. Sim. A questão das movimentações, das migrações internas. Sim. Cada um está concretamente vinculado à sua origem. E se na vinculação da sua origem, nem daqui a 100 anos estamos em condições de dizer que já não há terra para aquela pessoa que nasceu naquela zona. Mas querendo que cada um é livre de residir onde achar. Eu nasci em Chibabava, província de Sofala, mas querendo fixar a minha residência em Niassa, estou livre. A Constituição da República me permite isso. E eu posso receber o meu quinhão em Niassa. Porque a campanha que nós temos neste momento, estamos a avançar, nós estamos com braços cruzados. Temos a campanha nacional de mapeamento e estatística. Canal. Essa campanha visa descer numa localidade e perguntar quantas famílias vivem aqui neste momento. São tantas famílias. Qual é a percentagem de terras aráveis não ocupadas? Não queremos entrar em conflito com aqueles oportunistas que já ficaram com 10 mil e 50 mil. Deixa ficar. A terra ainda há muito, não há conflito de terra. É por isso este projeto é centenário. Não é de hoje para amanhã, vai levar tempo. Eu espero que o próximo programa, onde eu for convidado, poder mostrar como que isso vai ser colocado em prática. Então, para dizer o seguinte aqui, as pessoas que vivem no Chipamanine, ensardinhadas, ensardinhadas, com este plano de distribuir as terras, desde que está para cada família, todas as pessoas vão desaparecer daqui. Eu só peço aos políticos que juntemos-nos. Porque hoje há crise no jovem moderno. O jovem quer emprego, o jovem quer o quê? Residência. Mas para resolver esta crise, é preciso implementar o projeto Novo Moçambique. Se uma pessoa que vive em Chipamanina
coube-lhe em Magude e coube-lhe em Mwanza e coube-lhe em Moecate 10 hectares de seu livre vontade, tem 10 hectares lá. Dos 10, 2 hectares é para residência. Já matamos o problema de talhão para habitação. Já resolvemos. Segundo, 8 hectares é para produção agrícola. Então, desemprego também acabou. O que posso anunciar, para a implementação do projeto de Novo Moçambique, esperamos encarar a crise de mão de obra. Hoje há crise de emprego, mas com a implementação do projeto de Novo Moçambique, a crise de mão de obra. Teremos que importar mão de obra. Mas, doutor, acaba surgindo uma outra questão que tem a ver com as projeções das taxas de natalidade. Sabemos que o Instituto Nacional de Estatísticas faz projeções de 5 em 5 anos, 6 em 6 anos, aquilo que é o estudo de estatísticas para sabermos quantos somos e fazer uma projeção dentro de alguns anos. Este projeto de Novo Moçambique também olhou para estes números, porque agora estamos a falar de pouco mais de 36 milhões de habitantes. Provavelmente dentro de 10, 15 anos estaremos a falar de 45 ou o dobro deste número. Também há um estudo para poder albergar, se assim quisermos, estes novos habitantes que dentro de 15, 10 anos vão nascer. Sim, porque na sua casa, o senhor como pai tem um filho. Eu também tenho uma filha. Então, os nossos filhos casam, o primeiro presente que vão receber ao ser plazo de casamento, sabe qual é? É o talhão de 10 hectares, equipado com água, energia e estrada. Isso não é utopia, temos capacidade para isso. Um talhão está aqui. 2 hectares é para a residência da família. 8 hectares é para a produção. E a mulher, mãe, que está a acompanhar, no Novo Moçambique, mulher Novo Moçambique significa que é PCA da empresa agrofamiliar. A economia doméstica, a dispensa da mamã, a partir da data que o projeto Novo Moçambique entra em vigor, fica dilatada para uma dimensão de 10 hectares. Porque o que se ganha em 10 hectares é para alimentar a família, não é para a poupança. É o que chamamos de economia Novo Moçambique. A economia Novo Moçambique tem 3 categorias: economia doméstica, economia industrial e economia do Estado. E a economia doméstica, se eu for falar com um político, teremos que nomear uma ministra para gerir a economia doméstica. A economia industrial é da indústria onde se vê grandes posses do imposto do Estado. Tem que termos um ministro para a economia industrial. O Estado tem o seu ministro das Finanças, que vai coletar os impostos. E isso que se chama governação científica Novo Moçambique. Então, quem ocupa, quem tem direito, os requisitos para você ter acesso aos 10 hectares, primeiro tem que ser casado. Se não é casado, não entra. Doutor? Então, significa que na medida que a estatística de casamentos vai subindo, então desconecta o filho da sua casa, vai para os seus 10 hectares. Entanto, eu volto aqui a quebrar uma tradição trazida de fora. Com o projeto Novo Moçambique, o casamento vai ser a condição de prestígio. Porque casar significa ter espaço para viver com a sua esposa e ter renda. É o que o projeto Novo Moçambique adianta antes de você casar. Segundo, entanto, a poligamia não é humilhação. No estudo que nós temos neste momento, precisamos de 6 séculos para Moçambique esgotar os seus 812 mil quilômetros quadrados de superfície. Transformando em hectares, teremos que
fazer muitos filhos sem limitação. E do meu lado, posso dizer, aquela mulher que faz muitos filhos merece até uma graduação. O Islã reconhece. Agora, a teoria diz o seguinte, que temos que planificar o útero da mulher, porque temos que... Meu amigo, é lá para as Europas, já Ásias, onde a estela não existe. Nós aqui, com a densidade de população no Novo Moçambique, encorajamos muitos filhos. E tem que haver casamento de acordo com a justiça. Habitação e emprego, alimentação vai passar para a história com o projeto Novo Moçambique. Doutor, o nosso tempo está a escassear. No entanto, fica aqui a promessa, inshallah, do doutor voltar mais vezes para falarmos deste projeto Novo Moçambique, inshallah. Bem, da próxima vez que sempre me tratar, irmão Sibindi, muito bom, para não tirar canudo aos que fizeram. Ou nos causa, esse não me dá direito de usurpar. Muito obrigado, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e pelo vosso convite, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin. Assim, estimado telespectador, o especial entrevista termina por aqui. Inshallah, voltaremos daqui a 6 dias, aqui no mesmo canal, no mesmo espaço, inshallah. Se até lá o Criador nos agraciar com vida e saúde, inshallah, voltamos, ou melhor, vamos, na esperança de voltar na próxima segunda-feira, à mesma hora.